Torcida exige uma limpeza no setor defensivo. Fernando Diniz abre o jogo em relação a zagueiro que inclusive ele conhece e acha um bom jogador. Nós vamos repercutir aqui detalhes da coletiva com o técnico Fernando Diniz. Também vamos ouvir o goleiro Léo Jardim, que deu uma bronca em geral durante a partida contra o Independente Del Valle. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as informações, ainda repercutindo tudo que aconteceu nessa partida de ontem. Antes, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho e também para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Lembrando que o vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra oportunidade no mercado, vai fazer os seus palpites, sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, é muito fácil, simples, seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos aqui as informações do Legítimo Clube do Povo, as movimentações desse dia. Primeiro, trazer um detalhe importante. Nesse momento, é uma exigência do torcedor cruzmaltino, eu espero que seja atendido já prontamente, em relação a uma mudança, a uma reformulação e uma limpeza no setor defensivo do Vasco. A gente cobrou aqui no vídeo anterior em relação ao erro do Lucas Piton. É uma responsabilidade tomar o cartão vermelho aos 11 minutos do primeiro tempo, desconfigurando totalmente o esquema tático do Diniz, mas temos que pensar que o setor defensivo do Vasco é um setor que hoje marca via Wi-Fi, via distanciamento social. E é um problema crônico. Ano passado tínhamos Michael, tínhamos Léo Pelé, o Vasco em alguns momentos conseguia segurar a zaga, por exemplo, com o Medel, que era basicamente o Pitbull. O Medel tinha alguns problemas ali com o grupo internamente, mas é um problema crônico que segue atrapalhando totalmente o elenco cruzmaltino. E vale muito a gente aqui ponderar sobre esse assunto, porque o Vasco, nos últimos 2 jogos, tomou 6 gols. Nos últimos 2 jogos, são 6 gols por conta de uma desatenção na zaga. Se você olhar, se você parar para analisar o posicionamento do setor defensivo do Vasco, e aí entra justamente o que nós vamos ouvir daqui a pouco na nossa pergunta na zona mista ao goleiro Léo Jardim, em relação a toda hora o Léo Jardim está cobrando a zaga. Ele fala que é uma situação de jogo, ele tenta blindar os colegas, mas é eminente que você, numa situação que o Vasco toma 1, 2, 3, 4-0, se não fosse o Léo Jardim seria 5, 6, ele ainda defende o pênalti do Casares. Ontem o Mercado fez o que quis no setor defensivo do Vasco, o Fernandes fez o que quis, o Guangua fez o que quis. E assim, é complicado essa marcação via Wi-Fi, essa marcação via Bluetooth, ou distanciamento social, da forma que você quiser qualificar. É uma desatenção muito grande. Então assim, tem que ser chamado, tem que ter uma limpeza, tem que ter uma reformulação. Não é justo o Vasco ficar dependendo. João Vitor, a segunda contratação mais cara da história. A maior contratação da história depois do Edmundo. E você percebe muitas das vezes o posicionamento do João Vitor errado dentro de campo. Então hoje é inadmissível. Maurício Lemos entra pesado, comete um pênalti infantil. Cometeu um pênalti infantil, estava fora da bola. O ponta, que sempre me fala aqui o nome dele, que parece o Canóbio, fez o que quis ali com o Maurício Lemos, se antecipou o Maurício Lemos, conseguiu desviar a bola e fazer salvo engano, o 3º gol deles. Então assim, tem que ter uma reformulação no setor defensivo geral. Acho que o único que salva ali é o Freitas, é o Luiz Gustavo e o Lincoln. O Vasco nesse momento está negociando o Lincoln com Volta Redonda, o Lincoln e o Paulinho, o Paulo Ricardo. Mas acho que tem que pensar muito bem. Acho que o Diniz vai ter que começar a dar oportunidade para esses jogadores da base. O Vasco demora nas contratações, hoje já é dia 16 de julho e até o momento apenas o Thiago Mendes foi contratado. Então é muito complicado essa situação. E o técnico Fernando Diniz, durante a coletiva, nós vamos ouvir o treinador do Vasco agora, tanto no nosso questionamento em relação à mudança entre a escolha de tirar o GB e manter o Verratti, é questionado em relação ao zagueiro Saldívia. É visto por ele como um bom jogador, ele gosta do Saldívia,
mas fica esse questionamento, né? O Vasco acaba monitorando os jogadores, alguns jogadores são especulados, o Diniz de uma forma ali fala que está sendo monitorado, mapeado, algo internamente, e não há contratações, né? E na hora de executar, não existe contratações. E daqui a pouco a janela vai se encerrar e o Vasco vai continuar com essas limitações. Agora, o treinador do Vasco. Boa noite, Diniz. Patrícia, BTB Esportes. Diniz, seu jogo funcionou, seu estilo de jogo funcionou até os 11 minutos. Depois da expulsão, ficou desconfigurado. Por que manter o Verratti e não o GB, que daria mais velocidade ao ataque? Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa, talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Verratti está muito mais treinado. O Verratti, apesar da idade, é um jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo não ia ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse o GB a gente ia ganhar de 3-1. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Verratti cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para tirar, para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. E a gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção. É um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo, por os outros jogadores estarem mais treinados e saber da parte tática aquilo que eles teriam que fazer. Fernando, acá Sebastián Munizaga de Chile. Mi pregunta es que en Chile se habla mucho de un interés que existe de Vasco sobre Alan Saldivia, un zaguero uruguayo que juega en Colo-Colo y usted lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores de 2023. ¿Existe un interés de Vasco, de usted, sobre Alan Saldivia para poder ficharlo esta temporada? Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, Saldivia, mas essas contratações é de interno. A gente não vou falar de nomes, a gente está trabalhando internamente nas necessidades que a gente acha no elenco. Mas é um jogador que eu gosto. Nós vamos ouvir agora o goleiro Léo Jardim na zona mista. Se for pegar num contexto, é o único que salvou na equipe Cruz Maltina. Léo Jardim, pode falar para a BTB Esportes? Tudo bem? Boa noite. Queria saber de você, você acha que a altitude atrapalhou o jogo de hoje? O que vocês vão fazer para poder melhorar no jogo de volta no Rio de Janeiro? Não, na verdade, eu acho que a altitude não foi um fator determinante. Eu acho que a expulsão foi, sim, um fator determinante. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogando de 11 para 11 e com um a menos, então a gente sabia que a dificuldade ia ser muito grande de conseguir sustentar o resultado. Infelizmente a gente ali no primeiro tempo conseguiu segurar, mas acabamos tomando um gol e ali no segundo tempo a gente acabou sofrendo os outros gols. A gente sabe que é um placar muito difícil de ser revertido, mas a gente, da mesma forma que eles fizeram os gols aqui, a gente sabe que dentro de casa a gente também é muito forte, que a gente pode reverter esse placar. A gente tem plenas condições para isso, acreditar nisso e trabalhar firme durante a semana para que a gente... Obrigado. E acreditar, trabalhar muito para que a gente possa reverter esse resultado na terça. Durante a partida, durante os gols, eu vi você reclamando muito com a zaga. O que você acha que faltou? Foi um desencaixe, algo assim do tipo? Na verdade é difícil de falar agora, a gente vai ter que analisar, escutar o que o professor Diniz vai falar pra gente. A gente vai agora sentar, assistir o vídeo, ver o que a gente pode corrigir, o que a gente pode melhorar. É difícil agora eu falar alguma coisa. Claro que a gente ali, no calor do momento, a gente cobra tentando ajudar. Mas agora a gente vai sentar, vai ajustar o que precisa ser ajustado e trabalhar muito para que a gente possa reverter esse resultado. Tá bom? Obrigado. Tá aí, portanto, se acompanhou todas as movimentações coletivas, zona mista, pós-jogo.
os próximos passos. A gente segue aqui de olho nas informações da notícia, tendo mais alguma novidade logo mais ou num próximo vídeo vamos trazer novidades para você. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço.